Olá, meu povo de Áries, sejam bem-vindos ao canal do Encantário. E hoje eu vou fazer uma leitura aqui para vocês relacionado às questões financeiras do mês de abril, trazer alguns recados aí de talvez oportunidades, questões a se pensar, questões emocionais para a gente lidar aí nesse mês que se iniciou há poucos dias, né? Então vamos para a nossa leitura de hoje. Vou trazer aqui algumas cartinhas de oráculos e do tarô de Marcélia, tá? E vamos nessa então. Vou tirar aqui. E para começar a nossa leitura, eu vou abrir aqui com uma carta do oráculo da Amanda Lovelace. Acredite na sua própria magia. E aí eu vou pedir aqui para a egrégora a licença e também aqui as bênçãos aqui para nossa leitura. Então, abrindo com esse oráculo, virou uma aqui. Cinza, os fins são inevitáveis, carta número 37. E aí, para abrir aqui, então, eu vou ler, tá? O recado aqui do livro. E a carta diz assim, gente. Cinza, os fins são inevitáveis. Como seres humanos, tendemos a ver tudo em preto e branco, nos esquecendo de levar em conta os tons de cinza intermediários. Há alguém na sua vida que começou a se afastar, ou quem sabe que neste momento já tenha ido embora. Não resista. Relacionamentos reais não são iguais aos do contos de fadas, que conhecemos e amamos. Não existem laços limpos e arrumados para amarrar as coisas no fim, deixando-a satisfeita. Aceitar isso não é nada fácil, mas é algo em que você precisa trabalhar. Nós criamos o nosso próprio desfecho. Intensa essa carta, né, gente? Realmente existem fins aí que são e devem ser inevitáveis, né, gente? E aí, quando se trata de dinheiro, eu acho que é importante a gente pensar que tem algumas relações que são importantes a gente fazer o encerramento, porque muitas vezes esses relacionamentos acabam nos atrasando, nos aprisionando, nos levando a situações não saudáveis, né? Então, se a nossa leitura de hoje é sobre essa energia financeira para o mês de abril, acredito que talvez seja o momento de sim encerrar algumas relações, ou até mesmo de alguns padrões que você tem com você mesmo, ou padrões familiares que te levaram a acreditar em determinadas coisas relacionadas a dinheiro, né, às finanças, a trabalho, a carreira. Então, realmente alguns ciclos são inevitáveis e devem ser também, e a gente deve confiar que isso vai ser importante para o nosso desenvolvimento. E por isso é importante a gente considerar que nem todo mundo está torcendo pela gente ou deseja que a gente prospere financeiramente, ou que a gente mude de trabalho, que a gente conquiste outras coisas, né? Então, talvez você já saiba quais são esses relacionamentos, e se por acaso você não identificou ainda, fique de olho aí nos próximos tempos, né? Nos próximos dias e semanas, porque talvez alguma relação de vocês apareça e de algum caso peça para que vocês encerrem aí, né, gente? E lembrar que alguns fins inevitáveis são importantes, né? Algumas coisas não são perda, são livramento, né? E a partir disso, então, vou abrir aqui algumas cartas do tarô pra gente entender um pouquinho mais essa história. Já virou uma carta aqui. 5 de copas. Essa pulou rápido, hein, gente? O que mais, tarô? Tem duas que estão querendo pular muito. 7 de copas. 4 de copas. Nossa, só carta de copas, gente. É um bom sinal. O que mais, tarô? O que mais? Outra querendo pular aqui. O Hierofante. Que mais? Que mais? Outras duas que queriam pular. A Justiça.
O sol. Ai, que carta linda. Eu amo essa carta, gente. Vou pedir mais duas aqui. Página de espadas. E por último, pra gente entender essa história, a torre. E aí a torre, né, gente? Eu sei que foi a última carta, mas ela já me conectou automaticamente a essa carta aqui dos finais inevitáveis, né? E assim, gente, o que eu vejo com essa leitura, né? Que abriu com esse tanto de carta de copas aqui, né? Primeiro já começou aqui com esse 5 de copas, no sentido de a carta número 5, né? Normalmente ela não é uma carta muito boa, que depende da situação, mas majoritariamente ela vem como um recado de a gente parar de olhar para as nossas perdas, né? Tá vendo que ela tá virada aqui para essas 3 taças que estão caídas, mas não estão olhando aqui para essas 2 que estão disponíveis ali, que estão de pé ainda, né? Então a sensação é de que se eu abrir mão de alguma coisa, eu vou estar perdendo mais do que se eu olhar aqui para o que está em frente, né? E nem sempre isso condiz com a realidade, né, gente? Até porque depois a carta que saiu para vocês aqui foi o 7 de copas. Olha quanta coisa legal que tá esperando por vocês, né? Aí às vezes o trabalho é realmente a gente encerrar aí aqui alguns ciclos, ter coragem pelo menos de começar a iniciar alguns ciclos para que a gente possa realmente colher aqui todas essas bênçãos aqui, né? Amor, família, amizade e até mesmo algumas outras situações, né? Como alguns tormentos que vêm acompanhado disso também, porque encerrar a relação nem sempre é fácil e tem gente que não aceita, né? Do outro lado não aceita e acaba criando algumas situações aí, né? Eu vejo vocês ainda um pouco resistentes aqui para talvez aceitar que encerrar essas relações, né? E olha que coisa, né? Aqui vocês estão vendo que tem aqui, ela tá olhando firmemente para essas 3 taças aqui, enquanto uma outra está sendo oferecida aqui, né? E o que tá caído aqui, 3 taças. Então eu sinto como se vocês estivessem ainda um pouco resistentes a realmente encerrar e aos braços cruzados, né? E o 4 de copas é uma energia de estabilidade, né? Também de boas colheitas, mas às vezes a gente ficar insistente no que a gente acha que é mais quantidade, né? Em vez de olhar para aquilo que tem qualidade, né? Então eu sinto que com essa carta aqui do Hierofante, né? Esse momento mesmo de reflexão, talvez que vocês estejam aí da aceitação, né? De realmente perceber, selecionar aquilo que precisa ser encerrado, né, e realmente fazer isso, né. Então vocês veem até aqui que ela tá meio que pedindo uma pausa, né, tipo, espera um pouquinho que eu tô decidindo, né, enquanto os espectadores aqui estão esperando a decisão, né, dessa pessoa que no caso é vocês. Vocês veem que aqui embaixo, ó, são 2 chaves, né, então vocês têm chaves aí para abrir esses portais que estão esperando por você, mas vocês ainda estão nesse momento de decisão, né? E aí eu não sei, com essa carta da justiça, eu senti muito assim que talvez vocês estejam talvez num processo judiciário, né, esperando alguma resposta e a partir disso tentando decidir como que a outra parte vai se comportar nesse processo, e aí a partir disso decido se isso vai ser encerrado ou não, ou se a própria questão judicial ela vai encerrar esse processo aí na sua vida, né? Essa relação, essa amizade, esse contrato, né? Eu sinto, me veio agora essa palavra muito forte, né? De contratos. Eu não sei se vocês estão no momento de contratos aí na vida de vocês, mas sinto que vocês estão nesse aguardo aqui então, né? Talvez nesse processo judicial para ver como é que vai se desenrolar essa resposta para decidir aí se afasta ou não essa energia, né, ou essa pessoa, ou essas pessoas que estão relacionadas a esse processo de justiça aí que você tá nesse aguardo, né? Você já deu andamento, tem as ferramentas em mãos, mas agora tá esperando uma coisa que tá um pouco fora do seu controle, assim, né? Porque as questões judiciais é muito sobre isso, né? Muita coisa que sai fora do nosso controle, tem que ficar aguardando aí os processos de justiça mesmo se desenrolarem.
E aí eu sinto aqui com esse sol, né, que depois que isso for resolvido, ou enquanto vai ser resolvido, enquanto está sendo resolvido, né, é, é isso que espera por vocês, né, essa energia de abundância aqui, né, de possibilidades e de você retomar o seu poder, retomar, não sei, o seu dinheiro, a sua casa, né. Então eu vejo que é uma energia muito forte de questões desse aguardo para ver o que vai fazer, né? Mas eu sinto que talvez independente da resposta, o que espera vocês aqui, olha, o sorriso, né? Uma certa comemoração e tudo mais. E com isso, talvez você se inicie aí um processo de retomada em coisas da sua vida que talvez você ainda se considera talvez meio aprendiz, assim, né? Porque a energia do pajem é isso. Mas eu acho que a sua energia está muito na disposição aqui de enfrentar as novas coisas que acontecerão a partir desse encerramento desse contrato, né? E assim, gente, com essa carta da torre aqui, né? Realmente eu sinto que algumas coisas vão vir abaixo aí, né? Como se algumas coisas fossem. Algumas máscaras fossem cair, assim, né? Que infelizmente ou felizmente, quando a gente fala de contratos judiciais, né, ou questões judiciais aí, quase sempre uma parte sai beneficiada e a outra não, né? E aí, mas eu sinto que é a energia de vocês que vai sair beneficiada, eu sinto que é a energia de outras pessoas que estão para cair aqui, tá? E aí talvez isso seja a porta que você está esperando para tomar as decisões de fazer os encerramentos necessários aqui. Talvez até esse próprio processo judicial ele já seja um encerramento que você está precisando e também esperando, né? Talvez você nem precise necessariamente tomar alguma atitude brusca para isso, talvez a própria energia da situação com a resolução judicial já seja o próprio encerramento que você está precisando aqui, né? E aí, gente, é o momento de recomeçar aqui, né? A partir dessas questões aí que vão se desenrolar a partir dessa questão judicial, tá? Foi a energia que eu senti mais forte. Talvez não sirva para todo mundo. Se por acaso não servir para você, depois você dá uma olhada nas outras leituras de outros signos do seu mapa, tá? Que podem ter outras respostas. E talvez possa ser a possibilidade até para pessoas que estavam aí esperando para tomar alguma atitude. Talvez essa seja a resposta de realmente tomar aí a decisão de iniciar um processo judicial no seu caso, assim, né? Então eu senti muito forte essa energia da justiça aqui, né? A espera aqui, né? Mas é isso aqui, talvez o resultado, tá, gente? Bem positivo para vocês. E aí eu vou tirar uma cartinha aqui, duas cartinhas, na verdade, de dois baralhos diferentes, tá? Dois oráculos, esse primeiro aqui da super atração. Olha que lindo. O universo tem grandes planos para mim. E é tempo de clamar por eles, né? Por esses planos. Então é isso aqui, né, gente? Após isso, tem outros planos que vai desenrolar. E aí eu não sei se vocês vão receber algum dinheiro com esse processo, né? Ou vão ter alguma questão retomada aí de alguma casa, algum bem. Alguma questão no trabalho também, pode ser um processo trabalhista, né? Que vocês estavam esperando há tempos aí por resoluções, onde vocês pudessem acessar novamente aí dinheiros que não foram pagos, né? Algumas outras questões desses direitos trabalhistas. E depois que isso for à tona, né? For decidido, talvez aí, grandes planos para vocês que o universo está aí reservando, tá? E aí mais uma cartinha aqui, só que agora desse outro oráculo aqui. Pulou. Selene, trazendo luz para para o céu escuro de algumas pessoas. Talvez seja para o de vocês mesmo, ou talvez de outras pessoas da sua família, né? Talvez essa questão contratual aí, judicial, ela esteja relacionado a você, mas também a outras pessoas, né? Impactando você e outras pessoas da sua família. Então, eu acho que é um momento decisivo aí para vocês, né?
Talvez ainda esse processo esteja no início, mas se estiver no início, sinto a energia para que vocês mantenham a coragem e continuem construindo as ações para ir em frente desse processo, vocês recuperarem aquilo que é de direito de vocês, tá? Mas se por acaso já faz um tempo que esse processo judicial ele tá rolando, é provável que as respostas estejam vindo em breve aí, tá? Para que você tenha a sua justiça feita. Então, coragem, gente. Eu sei que nem sempre é fácil estar num processo judicial, né? Mas muitas vezes é necessário e é o caminho pra gente obter justiça aí, né? Pelo menos a via dos homens aí, né? Dos seres humanos. E aí, pra gente finalizar essa leitura, vou trazer uma outra carta aqui do Acredite na Sua Própria Magia, pra gente ler esse recado final depois de entender essa questão, né? Que até então a gente abriu uma carta e não tava com toda a história aberta ainda, mas agora a gente já tem um pouco mais dessa noção, então vamos ver o recado final aqui da espiritualidade pra vocês, tá? Interessante, né, gente? Olha, dragões, destrua todos eles. Carta número 6. E hoje é dia 6, né, gente? Então, vamos ver aqui o que tem nessa carta. Quando o coração está envolvido, as pessoas nem sempre têm boas intenções. Elas vão fingir que são boas, mas você vai descobrir que elas são tóxicas ou mesmo abusivas. Chegou o tempo de encarar seus dragões e destruí-los antes que eles a destruam. É claro, não os destrua literalmente, mas faça-o saber que você não vai mais admitir maus tratos. Acho que é o resumo, né, gente, do que a gente acabou aqui de perceber durante essa leitura. Então, sinto mesmo que essa energia da torre, né? Aqui, ó. Olhando para esse castelo aqui, né? Então, eu acredito muito que a vitória é de vocês, é do lado de vocês e não da outra parte. Mas você vai ter que encarar isso daí, tá? Iniciando esse processo judicial ou realmente tomando as ações que é necessário. Você vê que ela tá com uma perna mecânica aqui, né? Então, às vezes a gente não tá totalmente inteiro aqui, né? Para todas as resoluções, mas sempre a gente encontra algum apoio aqui, né? Seja através de pessoas ou da própria medicina, né? Dos avanços tecnológicos, do próprio acesso à justiça, né? Então, eu acho que o recado para vocês aqui é realmente esse: criar e desenvolver a coragem para enfrentar de frente esses dragões aí, para você alcançar isso que o universo tem para vocês aí, se não no mês de abril, a partir do mês de abril, tá? O universo tem grandes planos para você. Então, acredite nisso e vamos em frente aí nas coragens, né? Nos processos, literalmente, para que você possa realmente depois abraçar e colher esses grandes planos que estão sendo preparados aí para você, tá? Então, coragem, meu povo ariano. Bora ir pra frente aí que tem boas colheitas por vir, tá bom? Então eu acho que esse é o recado para vocês agora no mês de abril. Não dá pra gente trazer uma perspectiva de muitas coisas, né? Mas algumas coisas já vão começar a se reorganizar aí para vocês a partir desse processo ou dessa decisão judicial que está em andamento ou estar por vir. Se não breve, não muito distante também, tá bom? Então é isso, meu povo de Áries, eu agradeço aqui a presença de vocês, espero poder ter trazido algumas luzes aí para o que está acontecendo na vida de vocês. E se você sentiu que a leitura te atravessou, quiser deixar um comentário aqui, eu vou ficar muito feliz. E se inscreva no canal, vou ficar feliz de ter você aqui comigo, porque tem muitas outras leituras para vir. E se sentir no coração também, dê uma olhada nos outros signos no seu mapa, que pode ser que tenha leituras e informações complementares aqui para a leitura de vocês, tá bom? Então é isso, meu povo. Obrigado aí pela atenção e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!